Olá pessoal, Professor Elias, mais um vídeo aí, né, para o canal e para a minha página. Neste vídeo eu vou falar sobre o relé, né, o relé, né, é do francês, né, tá, a origem, né, do relé, ele é francês, então a pronúncia correta na verdade é relé, né, mas, bem, difícil acostumar, eu mesmo às vezes falo relé, às vezes falo relé, tá. Vamos lá, o relé é muito parecido com um contator, né. Ele tem uma bobina, né? Tem uma bobina. Essa bobina, quando energizada, ela aciona os contatos. Ela aciona o contato. Ó, veja aqui, ó. Ela atrai os contatos e normalmente você tem um fio comum, um contato NF e um NA. O que significa? Quando você aciona a bobina, quando você energiza a bobina, ele abre C com NF e fecha C com NA. NA quer dizer normal aberto, NF normal fechado. Então, ó, de novo, quando você aciona a bobina, esse NF que estava fechado é aberto e ele fecha C com NA. Aqui, ó, temos o relé real aqui, ó, olhando por baixo. Aqui, ó, é o comum, ó, tá vendo? O comum corresponde a esse aqui, ó. Então eu ligo aqui um fio. Vamos supor que isso daqui seja o NF, né? Então esse com esse está fechado. Quando você põe energia na bobina, que são esses outros dois terminais, ele vai abrir este ponto com esse e vai fechar este ponto com esse. Perfeito? Se você comprar um shieldzinho desse, que é o mais recomendado, né? Você tem um meio, é o comum. O meio é o comum. Aqui ao lado vai ter uma nomenclatura falando se é NA ou NF, né? Vamos supor que esse daqui seja NF. Então, você vai pôr o comum aqui no meio. Vai estar fechado com esse. Quando você ativar o relé, ele vai abrir este com esse e fechar este com este. Tá bom? Então, sempre o do meio é o comum. Ou seja, o fio que vai alimentar. E o outro, o borne, é o fio que vai sair para a sua carga. Tá? Para a carga que você vai controlar. Tá bom? Aqui, ó. Você percebeu que eu coloquei duas baterias aqui, ou pilhas, né? Para acionar a bobina do relé. E aqui eu coloquei uma lâmpada 110 volts. Isso é para deixar claro que a tensão que está na bobina não está no contato. A tensão da bobina é uma, a tensão do contato é outra. Então a gente pode falar que a tensão de controle é uma e a tensão da carga é outra. Essa é uma das vantagens do relé, né? Você poder controlar cargas com tensões diferentes. Aqui, ó, no caso do shield, nós temos aqui, ó, temos 3 terminais. Você vai alimentar com a tensão da bobina, né? Pode ser 5 volts, 12 volts, 24 volts, né? Então você vai alimentar com a tensão da bobina, do relé, e vai sobrar um terminal que é para você mandar o sinal, tá? Esse sinal, fique bem atento, hein? Esse sinal pode ser 5 volts, no caso da bobina ser 5 volts, ou ele pode ser o negativo, tá? Você pode mandar um sinal, tem que mandar 0 para ele ativar o relé, ou você tem que mandar 5 volts. Então, olhe bem qual é o relé que você está comprando para que você não se atrapalhe, tá? E aqui são os terminais. Normalmente os terminais aguentam, né, os terminais, os contatos, né? Os contatos normalmente aguentam, suportam, né, melhor dizendo, até 110 volts. 110 volts. Normalmente os relés, né, tem uma faixa de corrente, né, que os contatos suportam, é em torno de 10 amperes, 10 a 15 amperes. 10 a 15 amperes, vale aí, né, um ferro de passar e olhe lá, né, no máximo um ferro de passar aí, dependendo do modelo. Você pode controlar, tá bom? Então o relé tem esta função, tá? Tem que ficar bem claro aqui que nós temos 2 circuitos, o circuito de controle e o circuito de alimentação da lâmpada, beleza? Então os circuitos são individuais, tá? Aqui uma vista mais aqui, ó, né? Fiz aqui coloquei em destaque só o contato, tá vendo? Então esse circuito aqui, ó, está pelos contatos e esse circuito aqui está
pela bobina, tá? Beleza? Não sei se ficou claro aí, espero que sim. Muito obrigado. Até a próxima. Se gostou, dá um like aí. Curtam, deixem perguntas aí